Olá, tudo bem? Sou a professora Cristiane. Nesta aula vamos falar sobre estágios de crescimento e desenvolvimento físico. E o principal objetivo é que você se familiarize com esses estágios que são influenciados por fatores diversos, como os ambientais e os genéticos. Então vamos lá? Os estágios de crescimento e desenvolvimento físico, dentro dessa aula, vamos avaliar, analisar e observar as dimensões do desenvolvimento humano, fatores do desenvolvimento humano, fases do crescimento humano e medidas de crescimento. Então, assim, o ser humano não é biologicamente estático, O nosso organismo, ele é influenciado, por fatores que levam ao movimento, à dinâmica, tá bom? Então, desde o momento da nossa concepção, até ao longo da nossa vida até a morte, existem ocorrências de transformações tanto quantitativas e como qualitativas. Que no sentido evolutivo, pode ser no sentido da evolução da espécie humana ou no processo individual. Então, durante as 2 primeiras décadas de vida, a principal atividade do nosso organismo é crescer e desenvolver. Então, fenômenos simultâneos e condicionados, a maior e a menor velocidade do processo maturacional pode ser influenciado por fatores que interagem tanto com o ambiente como o fator genético. Então, no que se refere ao processo de diferenciação entre crescimento e desenvolvimento, podemos observar que crescimento refere-se ao processo de transformação de forma quantitativa. Então, isso significa que são medidas, estruturas que tendem a se transformar, a alterar, aumentar, como a composição corporal, altura, peso e o estiramento do crescimento. Então, quanto a crescimento, diferença entre o crescimento e o desenvolvimento. Quanto ao desenvolvimento, refere-se ao processo de transformação de forma simultânea, que varia da forma quantitativa como de qualitativa, certo? Então, aqui temos os exemplos, dessas modificações que se referem ao padrão qualitativo, engatear, andar, falar, escrever, correr. Então, o ser humano ele é considerado um ser vivo em constante desenvolvimento, tá? Então, a gente começa com as estruturas pequenininha, que vem dentro do ventre, materno, e em seguida a gente inicia uma jornada no mundo, como os bebês, de crescer, de se desenvolver, tornar criança, adolescente, adulto, e por fim chega na fase de ser idoso. Então, o crescimento humano, ele se refere ao processo de transformação de forma quantitativa, como já foi falado, tá? Que é o aumento das estruturas e que acontece nessas dimensões do corpo humano de forma progressiva, tá bom? Então, resulta da multiplicação, da diferenciação celular em relação ao tempo, desde o nosso nascimento até o longo da vida, tá? Então, essa é o crescimento humano. Uma coisa importante que vocês têm que aprender, tá? Que está no material, que vocês podem agora pegar uma caneta, para anotar, é que o crescimento humano ele está associado aos aspectos biológicos quantitativos, certo? Então, ele é um aumento dimensional do corpo como um todo ou parcialmente, partes específicas que acontecem. Então, assim, nessas partes específicas que acontecem, se deve a 3 processos celulares específicos, tá bom? Isso está no material, mas vocês podem anotar agora. Desses 3 processos que cabem ao crescimento, do ser humano, está a hiperplasia,
tá? Você pode anotar aí, hiperplasia. O que seria a hiperplasia? É o aumento do número de células em função da divisão celular, tá? Então, é o aumento, é a multiplicação, tá? Dessa célula, para poder sofrer a divisão celular. Enquanto que a hipertrofia, tá? O que seria a hipertrofia? É o aumento do tamanho dessas células, tá? Então, o quanto que a hiperplasia é o aumento de quantidade dessas células, a hipertrofia, tá? Ela é o aumento do tamanho dessas células. E o que seria uma agregação? Agregação é o aumento, né, da capacidade das substâncias intercelulares em agregar as células, tá certo? Então, é a capacidade dessas células se agruparem, se ajuntarem, tá bom? Então, voltando aqui para o desenvolvimento, né, a diferença do crescimento e o desenvolvimento se refere ao processo de transformação de forma simultânea quantitativa e qualitativa. Então, o desenvolvimento é o processo de todo dessa dimensão de crescimento, certo? Então, vamos para frente. Quando a gente se fala de tipo de mudança no desenvolvimento motor, então eu falei para vocês, né, que o desenvolvimento ele acontece de forma quantitativa como de qualitativa. Lembrando que a quantitativa se refere ao processo de transformação das estruturas do corpo, tá? Composição corporal, como eu falei, tirando o crescimento. Enquanto que a qualitativa, né, no desenvolvimento motor, né, na diferenciação de crescimento e desenvolvimento, no desenvolvimento motor, qualitativo é o processo de transformação no desempenho dessas funções, né, dessas estruturas. Então, o desenvolvimento motor, ele resulta, né, dos aspectos que englobam algumas dimensões, tá? Então, essas dimensões do desenvolvimento do humano motor, né, ele resulta dessas dimensões emocional, social, cognitivo e motora, tá bom? Vamos agora analisar cada uma delas, né, e a sua função nesse processo de dimensão do desenvolvimento humano. No que se refere à dimensão cognitiva, né, refere-se à aprendizagem perceptivo-motora em relação ao nosso corpo e ao meio onde vivemos, tá? Então, essa dimensão, ela contribui para a nossa aprendizagem intelectual, de pensamento, né, de habilidades motoras, que mais? Aptidão física, ou seja, são fatores que influenciam nossos conhecimentos intelectuais, teóricos e práticos, certo? Quanto que a dimensão motora, ela refere-se à aprendizagem das habilidades motoras fundamentais, tá? E especializada. Só lembrando que as habilidades motoras fundamentais já estudamos na aula anterior. Quais são elas? Elas representam, na verdade, as categorias do movimento, tá? Então, são estabilizadores, comotores, manipulativos. Então, na dimensão motora, refere-se à aprendizagem das habilidades motoras fundamentais e especializadas. Lembrando que as habilidades motoras fundamentais e especializadas está dentro desse leque, entretanto, com um perfil mais refinado, um perfil mais perfeito, né? Que por meio da aprendizagem dessas habilidades motoras fundamentais, quando elas estão bastante aprendidas, o que vai acontecer? O indivíduo consegue usar essas habilidades motoras fundamentais de uma forma mais especializada, podendo ser utilizado na competição, na recreação e no cotidiano. Então, a dimensão motora refere-se à aprendizagem das habilidades motoras fundamentais especializadas, né, assim como as atividades físicas diárias e os exercícios físicos que proporcionam aptidão física, saúde e performance, tá? Então, melhorando aqui o conhecimento, as habilidades motoras fundamentais são aquelas que são aprendidas na primeira infância,
né? Primeiramente isoladamente, e depois, né, o indivíduo vai começar a juntar essas habilidades motoras, manipulativas, certo? Ele começa a agregar, né, até chegar a um ponto de utilizar essas habilidades de uma forma mais complexa, especializada, né, com uma performance melhor, certo? Então, aqui também, para melhorar mais o nosso conhecimento, vamos imaginar que as habilidades motoras fundamentais, quando uma criança está começando a aprender, na verdade, a andar de bicicleta. Então, ele utiliza, vocês já viram, né, criança, quando está aprendendo a andar de bicicleta, se você tiver a oportunidade de lembrar isso na infância de vocês. Primeiramente, utiliza uma rodinha nessa fotografia que não dá para ver, mas tem o uso da rodinha, né, a primeira criança vai a rodinha, aqui já está na fase que provavelmente a mãe já retirou essas rodinhas e a criança já consegue, né, a utilizar a manobra, né, sem estar com as rodinhas e sem ela estar aqui no auxílio, né, no momento que ele está pedalando. Então, existe na linha do tempo uma progressão para esse desenvolvimento de andar de bicicleta, né? Então, aqui ele já consegue utilizar todas as habilidades motoras fundamentais isoladas, ele já utiliza aqui, ó, agrupadas. Então, ele já cresceu, a bicicleta é maior, então ele já tem um desenvolvimento, né? Então, ele pode já participar de uma forma mais especializada, né? Uma forma de competição. Então, essa é a ideia, né, da dimensão motora. Refere-se à aprendizagem das habilidades motoras fundamentais especializadas. A dimensão afetiva social refere-se ao convívio social, né, afetivo e emocional, que contribui para a melhoria do autoconhecimento e socialização. Então, são as dimensões que representam o dia a dia, né, de uma pessoa, de uma criança ou de um adolescente, né, o convívio com a família, as atividades de recreação com o pai, o avô, o tio, e a socialização, né, adicionada aos seus amigos, aos seus colegas. Então, vamos falar que o crescimento e desenvolvimento ele passa por fases definidas, né? Mais ou menos, elas sofrem influência genética do meio ambiente, certo? Então, podemos ver que todos nós estamos envolvidos no processo permanente de aprender, controlar, adquirir uma habilidade motora, mesmo em relação aos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, no nosso ambiente e nossa constante mutação do corpo. Nesse aspecto, é importante a gente considerar que alguns comportamentos provocados por fatores podem ser tanto individual, tá, que é o fator aqui representado pelo biológico, a genética, o do ambiente, o fator ambiente que representa a nossa experiência, né, com o meio externo, interno, e a tarefa em si, né, que representa os aspectos físicos e mecânicos. Então, pode modificar o padrão do crescimento e desenvolvimento humano. Então, esses três fatores aqui, ó, eles podem modificar o padrão do desenvolvimento e crescimento humano. Então, o desenvolvimento do controle motor e da nossa coordenação do movimento, ela é determinada, né, por restrições específicas e são encontradas nas exigências da tarefa de movimento, na biologia, né, na tarefa de movimento, na biologia, tá? Assim como nas condições do ambiente. Do fator individual, refere-se à individualidade biológica, tá? Isso significa que a herança genética corresponde à nossa individualidade biológica e é responsável pela nossa similaridade em muitos aspectos, tá? Então, fatores de anatomia, de crescimento, né, nosso aspecto fisiológico, mecânico, perceptivo motor, tá? Então, são todos
todos esses fatores, né, que faz com que nos tornamos, sejamos seres únicos, né? Então, todos esses aspectos de anatomia, de crescimento, estrão de crescimento, fisiológico, mecânico, tá? E perceptivo motor nos torna seres únicos. Então, o fator ambiental, ele refere-se, né, aos efeitos do comportamento afetivo, emocionais e sociais que influenciam no funcionamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Isso significa que os efeitos dos comportamentos dos pais sobre o bebê, sobre a criança, no início da sua infância, influencia bastante no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Tá? Então, dentre os fatores ambientais, os mais essenciais estão ligados aos efeitos de estimulação, da carência ambiental, pode ser o nascimento, os laços que essa criança consegue adquirir, né, entre os seus pais, entre seus colegas, né, na escola, e a criança durante os primeiros meses após o seu nascimento. Então, a criança dentro do ventre, ela já consegue adquirir todo essa informação do ambiente, tá? Então, estímulo, motivação, dica de um professor, de um profissional, oportunidade que essa criança vai ter, convivência dentro de casa, se o ambiente é tranquilo, né? Como na promessa figura, se o ambiente já é estressante, tá? Então, tudo isso aqui colabora para o desenvolvimento, o crescimento da criança no sentido de fator ambiental. É a experiência que essa criança está tendo para ajudar no funcionamento do crescimento e desenvolvimento. O fator da tarefa, né, ele representa o mecânico e o físico. Tá? Então, o objetivo da tarefa depende, né, de quais esses fatores, de como esses fatores estão sendo estimulados, tá? Então, refere-se aos fatores que influenciam o processo de desenvolvimento humano motor ao longo da vida. Então, o que significa? Significa do objetivo dessa tarefa, a complexidade dessa tarefa, regras, estratégias, equipamentos, se a pessoa, a criança, tem todo esse aparato, a formação do padrão do movimento. Então, assim, o fator tarefa está ligado ao mecânico e ao físico. Então, alguns fatores podem influenciar esse desenvolvimento humano ao longo da vida, como as oportunidades mecânicas, as oportunidades físicas que essa criança tem de se desenvolver, de experimentar. Por exemplo, transtorno alimentar, se essa criança se ela está nutrida, desnutrida, aptidão física, se essa criança, se esse indivíduo possui o parâmetro suficiente para ele adquirir, né, os movimentos, né, de atividade física no seu dia a dia, tanto na competição como na recreação, né, como no seu dia a dia. Então, fatores biomecânicos, isso tem a ver com as habilidades motoras, né, desde o seu nascimento, nas primeiras infâncias, e os aspectos de andar, de falar, de se desenvolver, as mudanças fisiológicas que acontecem no seu corpo. O envelhecimento significa que todos os fatores que colaboram com o nosso envelhecimento, lembrando que todos os dias, no início da aula eu falei, nosso organismo, ele não é estático, estamos sempre em movimento. Então, o envelhecimento acontece constantemente no nosso corpo. Nossas células, elas se desenvolvem, elas se multiplicam. Constantemente, a gente está em processo de envelhecimento. Né? E o estilo de vida, né? Independente de como eu estou, de como a criança está, né? Esse estilo de vida está me levando a ter um bom desenvolvimento. Então, o fator da tarefa refere-se aos fatores que influenciam o processo de desenvolvimento motor ao longo da vida, tanto mecânico como físico. Um ponto importante da nossa aula que vamos abordar são as fases do crescimento.
Então, a fase do crescimento, ela é dividida em 4, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E na fase 1, ela é representada pelo crescimento intrauterino, que se inicia na concepção e vai até o nascimento do bebê. Então, o crescimento e desenvolvimento humano, ele possui uma progressão paralela. Então, quanto que o crescimento, ele é caracterizado por aumento das estruturas, o desenvolvimento é o comportamento da capacidade funcional dessas características, né? Então, essa subdivisão, né, faz com que essas 4 fases faz com que a gente comece a observar a fase de crescimento e a fase de desenvolvimento, tá bom? Então, na fase 1, representada pelo crescimento intrauterino, que se inicia na concepção e vai até o nascimento do bebê. A fase 2 representa a primeira infância, certo? Então, ela vai do nascimento aos 2 anos de idade, né, nessa linha do tempo. E ela é caracterizada por um crescimento incremental. Por que incremental? Porque ela inicia no nascimento e estende-se até mais ou menos na fase seguinte, né, que é após os 2 anos de idade. A fase 3, ela é representada pela segunda infância ou intermediária. Então, é a fase do equilíbrio e do crescimento progressivo. Então, nessa segunda infância, né, o período de equilíbrio e crescimento, ele é uniforme, certo? E que o crescimento, ele corresponde ao crescimento e ao peso corporal. Então, eles se mantêm no mesmo nível, certo? Então, o início de uma nova fase de crescimento é acelerado. Quando a criança ela sai de uma fase para outra, esse nível ele é correlacionado com o seu peso corporal, tá? E com a sua altura. E ele nessa fase 3, começa a se ter um aumento acelerado do crescimento, certo? Na fase 4, representa a adolescência e é caracterizado a fase inicial de crescimento, que se estende aproximadamente entre os 10 anos aos 20 anos de idade, certo? Então, a adolescência, né, a fase final, até a fase final de crescimento, ela se estende a mais ou menos, né, aos 10 anos e vai até os 20 anos de idade. O crescimento, inicialmente, ele se acelera, certo? E vai declinando até chegar aos 20 anos. Então, esse aqui é um processo progressivo do crescimento acelerado. Saindo da fase 3 para entrar na fase 4, é a fase da aceleração do crescimento. E ele vai declinar quando o indivíduo chega aos 20 anos de idade. Então, para entendermos um pouco mais sobre as 4 fases do crescimento, né, convido você a analisar aqui as curvas típicas de crescimento. Podemos observar que na linha contínua é o masculino, a linha contínua são os meninos, e na linha pontilhada, né, representa a menina, feminino. Então, analisando o gráfico, a gente pode notar que no período da adolescência, né, no início da adolescência, mais ou menos iniciando aos 10 anos de idade, o ritmo acelerado é aumentado, né? Existe um ritmo acelerado da passagem, né, de uma idade para outra. Então, possui 3 fases que levam os indivíduos a obter a estatura de um adulto. Então, nessa linha aqui, né, no eixo X, no eixo Y, a gente pode ver o ganho de estatura aqui do tamanho, tá? E aqui no X a gente tem aqui idade, certo? Então, as 3 fases que levam os indivíduos a obter a estatura de um adulto, ela está representada aqui nessa curva. Então, vamos ver. Temos primeiramente o início da aceleração aqui, por volta de 10 anos, certo?
com meninas iniciando aproximadamente aos 9 anos, as meninas aqui, ó, mais ou menos 9 anos, e os meninos mais ou menos 10 anos de idade. A segunda fase é a velocidade de pico, ó, velocidade de pico, né, em estatura. As meninas atingem essa magnitude por volta dos 11 anos, aqui, ó, de pico, e os meninos, mais ou menos, os 13 anos de idade. E a terceira fase é da desaceleração, que ocorre nas meninas por volta dos 13 anos e dos meninos por volta dos 15 anos de idade. Então, essa que é a representação, né, da curva típica do crescimento. O crescimento analisado globalmente, ele é a somatória de fenômenos celulares, certo? Então, tanto nos parâmetros bioquímicos, biofísico, morfogenético, e o conjunto, a interação desses fenômenos, né, é feita pela nossa herança genética, só que modificada pelo ambiente. Então, as fases do crescimento no parâmetro das estruturas corporais, elas são representadas por quatro tipos de crescimento. Tá? Então, esse crescimento aqui está relacionado ao tipo de crescimento das estruturas do nosso corpo. Primeiro, crescimento somático. Segundo, crescimento neural. Terceiro, crescimento linfóide. E o quarto, crescimento genital. O crescimento somático, né, o geral, ele representa a estrutura corporal completa do nosso corpo. Então, ele é representado, certo, pelo sistema esquelético, pelo sistema respiratório, pelo sistema muscular, circulatório, digestivo e nervoso, certo? Então, a velocidade de crescimento ela é observada em maior velocidade de 0 a 2 anos de idade. Tá? Nessa formação de 0 a 2 anos de idade, esse crescimento aqui somático, ele é bem mais observado. O crescimento neural, né, representado pelas estruturas do cérebro, cerebelo, aparelho ocular, pelo perímetro. Então, esse tipo de crescimento caracteriza por uma intensa velocidade nos 2 primeiros anos de vida. Tá? Então, o crescimento neural ele ocorre mais ou menos nos 2 primeiros anos de vida. O crescimento linfóide, né, ele representa o desenvolvimento máximo das estruturas linfóides, certo? E ele ocorre entre os 8 e 10 anos de idade. Então, representa o crescimento do timo, dos gânglios, dos linfáticos, das amígdalas, adenoide, dos folículos linfóides intestinais. Então, esse crescimento ele é observado entre 8 e 10 anos de idade. O crescimento genital ele é representado pelo crescimento dos testículos, ovários, né, próstata, úteros e seus anexos, certo? Então, essas estruturas permanecem vamos dizer assim, adormecida durante os primeiros 8 a 10 anos de idade, tá, de vida. Tá, o crescimento ele começa a aparecer após isso. Então, é natural do nosso corpo, tá, que essas estruturas e o crescimento genital ele fica um pouquinho adormecido durante os primeiros 8 anos a 10 anos de idade. Aí depois disso, né, começa a apresentar um crescimento acelerado, né, dentro das transformações físicas que correspondem à nossa puberdade. Agora vamos observar aqui esse gráfico que descreve as fases de crescimento das estruturas corporais que acabamos de estudar. Então temos aqui o geral, próximo neural, terceiro linfóide e temos o que? O genital. O gráfico ele descreve o crescimento e o desenvolvimento dessas estruturas corporais, certo? Então, no nascimento ao fim da adolescência. O fato dessas curvas não serem paralelas ou seguirem o mesmo padrão, como a gente observa, cada uma aqui tem um estilo diferente, ó, certo?
indica que cada estrutura tem um ritmo independente, tá? De acordo com a necessidade humana para desenvolver-se adequadamente. Então, quando eu falei, por exemplo, aqui, ó, no genital, foi o último crescimento que a gente estudou, tem uma fase da vida, né, do desenvolvimento, que ela fica adormecida entre 8 e 10 anos de idade. Então, quando o ser humano entra na fase da puberdade, aí que começa a ter esse crescimento acelerado, tá? Então, cada curva representa a ordem, né, o progresso, certo? O desenvolvimento e o crescimento dessas estruturas corporais. Então, é isso que esse gráfico quer nos dizer. Então, de acordo com o desenho da linha, é a forma como ser observado. Então, toda vez que essa curva subir, é o sinal que ela está acelerado. Quando ela declina, sinal que aquela estrutura ela já chegou no seu tamanho, certo? E aí começa a diminuir o seu tamanho da estrutura corporal. Vamos falar agora sobre o monitoramento do crescimento físico. Então, uma forma da gente fazer o monitoramento do crescimento físico é utilizando uma técnica, certo? Chamada antropometria. É uma técnica, certo? Utilizada para medir as dimensões do nosso corpo, da estatura, peso corporal, diâmetros ósseos, comprimentos, perímetro e as dobras cutâneas. Então, a antropometria é uma técnica utilizada para medir as dimensões das estruturas, certo? E esse recurso, tá, ele permite a gente monitorar, permite a gente medir, comparar, verificar, tanto parâmetro de normalidade como de anomalias, certo? Em relação às proporções do crescimento físico. Aqui temos uma tabela que representa, né, o que eu acabei de citar, certo? Nessas estruturas. Por exemplo, a altura, ela é representada pela estatura, certo? A massa, ela é representada pelo peso corporal. O diâmetro são representados pelo tamanho dos ossos do fêmur, do úmero, certo? O comprimento está relacionado ao tamanho desse membro, da coxa, da perna, certo? Do braço. Os perímetros têm a ver com a circunferência, certo? Da coxa, da perna. E as espessuras de dobras cutâneas são representadas na nossa anatomia pelos tríceps e os bíceps, certo? Então, são medidas que podem ser avaliadas, certo? Essas medidas aqui do nosso corpo podem ser avaliadas pela antropometria, que é essa técnica que utiliza aqui, ó, essas estruturas. Para a medida de antropometria de altura, né, e peso corporal, certo? A gente utiliza esses dois equipamentos aqui. Peso corporal, utilizamos a balança, tá? Aqui, ó, peso corporal. E usamos aqui, ó, esse equipamento aqui para fazer a medida da altura, certo? Então, são esses equipamentos aqui, que são mostrados na figura, eles representam os equipamentos que fazem o monitoramento, tá? Tanto do peso corporal como da altura. Para a medida de antropometria dos diâmetros ósseos, certo? Do fêmur, do úmero, né? E tanto do comprimento, né, desse corpo, né, que temos mostrando aqui, ó, comprimento do pezinho do bebê, é utilizado, por exemplo, o paquímetro, que ele faz a medida, né, dessa estrutura óssea, do fêmur, do úmero, e temos aqui uma fita métrica que faz aqui a medida desses comprimentos. Então, essas aqui são as técnicas de antropometria para fazer essas medidas aqui. A próxima medida que a gente pode estudar é a medida de circunferência, né? São as perimetrias do nosso corpo, assim como as espessuras, né,
dessa, vamos dizer assim, dessa gordura corporal, que é representada pelo adipômetro, tá? Esse equipamento aqui é chamado adipômetro. Dentro da antropometria, certo? É conhecida como espessura de dobra escutânea. Ele faz a medida de tríceps, de bíceps, tá? Então aqui ele está realizando uma medida, certo? No corpo. E são medidas, tá? Que estão dentro da antropometria, que é a técnica utilizada para fazer a medida, né? O monitoramento do crescimento, do crescimento físico. Então, essas medidas são importantes no quesito que quando o profissional, o professor, né, estiver precisando avaliar esse crescimento físico em diferentes parâmetros do corpo, tanto no parâmetro da estatura, como tanto no parâmetro do peso corporal, para ver a espessura desse osso, se a criança ela está com crescimento normal, se o crescimento dela é adequado. Além disso, o comprimento desses membros, certo? Se eles estão de acordo com o crescimento para a faixa etária, tá? Uma coisa importante de se analisar numa fase do crescimento é a altura e o peso corporal. Chega uma fase, que eu falei nas slides anteriores, que tem um período de aceleração do crescimento, então que a estatura e o peso corporal, né, eles têm que estar iguais. Se isso porventura acontecer, uma criança ela está com uma estatura acima do seu peso corporal, então tem que ser avaliado, certo? Porque a criança pode estar no período de desnutrição, ou ela pode estar no período de obesidade. Então, todos esses parâmetros aqui, esse monitoramento do crescimento físico é importante, né? Fazer a avaliação dessas estruturas aqui, ó, do corpo físico, para se ter uma otimização daquele crescimento daquela criança. Então, isso é fundamental, isso é importante, certo? Então, a nossa aula de hoje, pessoal, a gente aprendeu que o crescimento e o desenvolvimento humano, né, no seu contexto, ele possui diferença acerca das mudanças qualitativas e quantitativas, tá? E é influenciado por dimensões cognitivas, sociais, emocionais e motoras, e por fatores individuais, além dos ambientais e da tarefa. E isso caracteriza que o nosso processo dinâmico ele é constante, tá? Tanto para a nossa aprendizagem como para as nossas habilidades motoras. Então, nossa aula de hoje era sobre esse assunto que eu queria desenvolver com vocês, tá? Então, a gente chegou ao final e, resumidamente, o crescimento ele é um fenômeno complexo, vocês têm que saber disso. Ele resulta da soma de processos celulares, bioquímicos, biofísicos, morfogenéticos, tá? E você conhecendo todas essas características do crescimento humano, né, você como profissional responsável pelo corpo, você pode sempre estar atento para esses estágios de crescimento, tá? E desenvolvimento físico, né, do seu aluno, do seu cliente. Então, era sobre isso que eu queria abordar hoje, nessa aula de hoje. Obrigada pela participação, pela sua participação, e até a próxima aula.